Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz da Horta. Eu sou o Tomás, aluno do 12º ano, e hoje temos um episódio especial, gravado mesmo aqui, na nossa horta escolar. Se ouviram o episódio anterior com o Bernardo, sabem que falamos sobre os organismos geneticamente modificados, ou GMs, e os seus impactos na agricultura, no ambiente e na sociedade. Mas hoje vamos trazer a conversa mais perto de nós. Será que faria sentido termos os GMs na nossa horta escolar? Para isso, tenho comigo 3 convidados muito especiais. A Beatriz, aluna entusiasta da agricultura sustentável, o professor Rui, responsável pela horta escolar, e a Maria, estudante de biotecnologia que veio da universidade para nos ajudar a perceber melhor este tema. Bom dia a todos, que bom ver-vos aqui logo pela manhã. É um privilégio podermos ter esta conversa rodeados pelas plantas e pela terra que cultivamos. Bem-vinda à nossa horta, Maria. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Esta horta está mesmo fantástica. Obrigada. Somos nós que tratamos dela, com a ajuda do professor Rui. Mas, professor, o que é que as OGMs têm a ver com a nossa horta? Boa pergunta, Beatriz. Foi exatamente por isso que convidei a Maria. Têm surgido várias dúvidas sobre a OGM nas aulas e achei interessante trazer o debate para este espaço onde tudo cresce. Até porque já alguns alunos perguntaram se fazia sentido ter OGMs aqui. Sim, eu ouvi dizer que há tomates que crescem mais depressa e alfaces que não apanham pragas. E são OGMs, não é? Podem ser, Tomás. Os OGMs são organismos que foram geneticamente modificados em laboratório para ganharem certas características. Por exemplo, uma planta pode ser alterada para resistir melhor a pragas, doenças ou até condições mais difíceis como a geada e a seca. Mas isso não é parecido com o que os agricultores sempre fizeram? Tipo enxertar ou escolher as sementes melhores, não? Não exatamente. Isso que descreveste é melhoramento tradicional, feito há séculos. Já a engenharia genética vai muito para além disso, sendo possível, através da aplicação do DNA recombinante, obter espécies e várias variedades transgénicas, resistentes a pragas, como insetos, vírus e fungos, e mais resistentes aos herbicidas, o que permitirá aplicá-los de uma forma mais segura nas culturas. Isso é incrível, mas também assustador. E se ocorrer alguma coisa mal? Pois é precisamente nisso que temos de pensar juntos. Maria, podes falar-nos um pouco sobre os prós e contras dos OGMs? Claro! Então, os benefícios incluem uma maior produtividade, o que aumenta o rendimento das colheitas e, por sua vez, reduz o custo da produção. Há uma redução na utilização de pesticidas, porque as plantas resistem melhor às pragas e às doenças. Também são mais resistentes a condições difíceis, como a seca, geada e solos pobres. E algumas colheitas até demoram mais tempo a amadurecer, o que ajuda na conservação e na distribuição. No fundo, mais alimentos, a custos mais reduzidos e uma maior vida útil. Isso é genial. Acho que devíamos plantar os GMs na nossa horta e começar a exportar tomates. Calma, Tomás. Como em tudo, existem desvantagens e alguns problemas associados. Por exemplo, a possibilidade dos genes modificados serem passados entre organismos. Isto poderá conferir uma resistência a pesticidas ou herbicidas, o que por sua vez pode aumentar a vantagem adaptativa de plantas receptoras destes genes. E um exemplo muito comum são as ervas daninhas. Outra preocupação associada é o aumento da utilização de herbicidas. Como muitas plantas transgénicas são resistentes a estes químicos, os agricultores então vão usar químicos com uma maior toxicidade, sobretudo para o controle destas ervas. Esta utilização vai aumentar o risco de contaminação da água e dos solos. A biodiversidade também pode ser muito afetada. As empresas vão apostar num número reduzido e restrito de espécies transgénicas e isto pode levar a uma generalização destas culturas e, consequentemente, ao abandono de variedades mais tradicionais que vão acabar por ser esquecidas e podem desaparecer. E, claro, existem ainda muitas dúvidas sobre a segurança para a saúde humana. Por exemplo, o impacto da exposição a novos alergénios. Pois, se calhar não é assim tão milagroso, Tomás. Talvez. Mas já viste o que é ter
ter plantas mais resistentes a condições adversas? Seria fantástico, mas em Portugal o único OGM autorizado para o cultivo é o milho. E, mesmo esse, está sujeito a regras muito rigorosas. Na nossa horta, promovemos práticas sustentáveis e o respeito pela biodiversidade. Introduzir OGMs aqui talvez não fizesse o menor sentido. Oh, mas então, são bons ou maus? Não são bons nem maus por si só. São uma ferramenta. O que importa é como, onde e por que são usados. Podemos usar a tecnologia para resolver problemas reais, mas também temos de estar atentos aos riscos e não deixar que ela seja usada apenas para gerar lucro. Eu acho que na nossa horta faz sentido manter tudo o mais natural possível. Pois. Mas se um dia houver tomateiros que não apanham pragas e crescem o dobro, eu vou plantar. O mais importante é que pensem, questionem e pesquisem. Esta conversa não é para dar uma resposta, mas para ajudar a olhar para o tema com espírito crítico. O conhecimento começa por aqui, na curiosidade. Exato. E se quiserem saber mais, posso deixar-vos algumas fontes e estudos para explorarem melhor. Boa! Podemos até fazer um cartaz para a escola com os prós e contras, a resumir este episódio A Voz da Horta. Excelente ideia, Beatriz. A horta é um espaço de cultivo de plantas e a Voz da Horta continua a ser o nosso espaço de debate e reflexo. E assim termina mais um episódio. Obrigado à Maria, à Beatriz e ao professor Rui por esta conversa tão esclarecedora. Eu sou o Tomás e este foi o segundo episódio do podcast A Voz da Horta. Até à próxima!